Olá a todos, meu nome é Yasmin Jesus Barbosa e hoje eu vou falar um pouco acerca do tema de concentração de tensões. Essa é a aula 3 de 4 aulas e tem como caráter avaliativo da matéria de Resistências Materiais 1, do professor Vitor Silva Vieira, do Instituto Federal da Bahia, IFBA Campus Jequié. Para iniciar falando dessa temática de concentração de tensões, é importante a gente falar sobre o que é o coeficiente de segurança. Na prática, um projeto estrutural ou mecânico pode não se comportar exatamente como previsto em projeto, devido a diversos fatores aleatórios que, em alguns casos, essas variações podem levar a falhas críticas. Para considerar essas incertezas, adota-se o coeficiente de segurança, CS, também chamado de fator de segurança, FS. O valor desse coeficiente de segurança ele vai ser definido com base na experiência do engenheiro projetista, nas condições do uso do elemento e em normas técnicas e especificações de projeto. Em geral, esses coeficientes vão ser estabelecidos por comitês de engenheiros experientes ligados à sociedade de profissionais, indústrias ou até mesmo os órgãos reguladores. Os principais fatores que vão justificar o uso do coeficiente de segurança vai ser a diferença entre as cargas projetadas e as cargas reais aplicadas em precisões dimensionais devido a erros de fabricação ou até mesmo erros de montagem, vibrações, impactos ou cargas acidentais que não foram previstas, corrosão, desgaste ou até mesmo deterioração por meio do ambiente, e a variabilidade das propriedades mecânicas dos materiais utilizados no projeto. Limite de resistência do material. Ele vai ser determinado executando-se testes específicos em corpos de provas preparados com aquele material, e à medida que aumenta a intensidade da força, são medidas várias alterações no corpo de prova, como alterações em seu comprimento, diâmetro e largura. Eventualmente, pode-se atingir a máxima força a ser aplicada no corpo de prova, e este pode-se romper ou começar a suportar menos carga. Essa força máxima vai ser chamada de carga limite do corpo de prova, ou também denominada PL. O limite de resistência, falando um pouco mais sobre o limite de resistência do material, como a carga aplicada é centrada, a gente vai poder dividir o valor da carga limite pela área da seção transversal, que original da barra para obter o limite de tensão do material utilizado. Essa tensão também vai ser conhecida como limite de resistência do material e ela vai ser dada por sigma do limite de tensão vai ser igual a tensão limite de cisalhamento, que vai ser igual a força máxima sobre a área da seção transversal. Portanto, essa fórmula ela vai calcular a tensão máxima que o material suporta, chamada de limite de resistência do material, e vai ser obtida em ensaios de laboratório. Ou seja, ela vai mostrar quanto de tensão existe no material no instante de ruptura. A gente vai ter que PL vai ser a nossa carga limite, que é a maior força aplicada ao corpo de prova durante o ensaio mecânico e imediatamente antes da ruptura ou após a perda de resistência. A, que vai ser a área da seção transversal, que vai ser a área original do corpo de prova, onde a força está sendo aplicada. E essa área ela vai variar conforme a tração ou a compressão que está sendo aplicada. Portanto, a área da seção vai ser normal à força. A área conforme se estiver sendo aplicado um cisalhamento simples, a área da seção vai ser cortada em 1. E se estiver ocorrendo um cisalhamento duplo, aí a gente vai mudar essa fórmula e vai multiplicar 2 vezes a área devido às duas superfícies de cisalhamento. O sigma L, que vai representar a tensão normal limite, que vai ser usada quando a carga gera tração ou compressão. Agora, por que a gente iguala a nossa tensão limite à nossa tensão de cisalhamento limite? Porque a fórmula de calcular a tensão vai ser a mesma, ou seja, a tensão é igual a força sobre área. O que vai mudar é o tipo de solicitação. Portanto, quando a gente quer trabalhar com tração ou compressão, a gente vai usar a tensão limite. E quando a gente está trabalhando com cisalhamento, a gente vai usar a tensão limite de cisalhamento, o tal L. Ou seja, quanto maior a força aplicada, maior a tensão. Quanto maior a área, menor a tensão. Portanto, a gente vai ter que, no instante que a tensão
atinge o limite de tração, o limite de tensão ou a tensão de cisalhamento limite, o material vai romper. Tensão admissível. No projeto de elementos estruturais e mecânicos, a tensão atua e deve permanecer num nível seguro. A carga admissível é significativamente menor que a carga limite e representa a carga máxima que vai ser permitida em condições normais de serviço. Como se deseja trabalhar apenas no regime elástico, a tensão de trabalho deve ser inferior à tensão de escoamento do material. Essa tensão segura recebe o nome de tensão admissível, ou tensão admissível, ou tensão de cisalhamento admissível. Portanto, a tensão admissível vai se tratar do valor máximo de tensão que um determinado material poderá estar sujeito, utilizada para o dimensionamento das suas seções existentes. Para que seja determinada, são consideradas as propriedades mecânicas do material escolhido e o tipo de solicitação que a estrutura estará sujeita. E deve ter em conta também alguns fatores aleatórios ou imprevistos que, por meio da adoção de um coeficiente de segurança. A relação entre a resistência mecânica do material e a tensão admissível para o cálculo deve ser tanto maior quanto mais complexo ou indefinido for o estado da tensão, ou quanto mais previsível for o comportamento do material. Ou seja, a tensão admissível ela vai ser determinada dividindo a tensão de resistência de material pelo coeficiente de segurança adotado. Podemos relacionar também a carga limite com a carga admissível. Logo, de modo direto, a tensão admissível vai ser o valor máximo permitido para o dimensionamento. Ele vai depender das propriedades mecânicas do material e deve-se considerar o tipo de solicitação e as incertezas do problema. Portanto, quanto mais complexo o estado das tensões ou mais imprevisível o comportamento do material, maior deve ser esse coeficiente de segurança adotado. Relação entre tensão, carga e coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança é definido pela razão, como eu disse anteriormente, entre a razão da resistência do material e os valores admissíveis. Portanto, a tensão de ruptura ou a tensão de resistência vai ser obtida experimentalmente em um laboratório. A tensão admissível vai ser definida em projeto, aplicando o coeficiente de segurança. Portanto, o que vai significar essa fórmula? Ela vai mostrar que o nosso coeficiente de segurança vai ser a relação entre o material, entre a relação que o material suporta no limite e o que realmente é permitido que ele suporte em serviço. Portanto, quanto maior o meu coeficiente de segurança, mais distante o meu projeto vai estar da ruptura. Portanto, a gente vai ter que o meu coeficiente de segurança vai ser um número adimensional, ele não tem unidade de medida, que vai indicar o nível de segurança do projeto. A minha tensão limite ou de resistência vai ser a tensão máxima que o material suporta antes de romper, obtida em ensaio de laboratório. A minha tensão admissível, que vai ser a tensão permitida no projeto, que vai ser escolhida para garantir que o material trabalhe apenas no regime elástico. A tensão de cisalhamento limite, que vai ser o valor máximo de tensão de cisalhamento que vai causar a ruptura. E a tensão de cisalhamento admissível, que vai ser a permitida em serviço, considerando a segurança. O meu PL vai ser a minha carga limite, que corresponde à maior carga aplicada ao corpo de prova no ensaio, no instante da ruptura, e a minha carga admissível, que corresponde à carga máxima que o elemento pode suportar com segurança em uma operação normal.